Amém? Podem sentar um minutinho, igreja? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra. Estivemos, como a pastora falou, fomos levar a Laís, que vai estar fazendo o curso fora do Brasil, ali na Argentina, que infelizmente não conseguiu fazer aqui, mas amém, Deus tem sob controle todas as coisas. Chegando na Argentina no sábado, estava tudo preparado, tudo organizado, tínhamos já arrumado um local. Chegou lá, deu problemas, não conseguimos. Deu o maior problema e no fim o local onde ela iria ficar não deu certo. E é complicado, num país que não é o nosso, numa língua que nós não estamos habituados, numa cidade que não é a nossa, e sem conhecer ninguém. Então foi assim, uma coisa muito difícil. Mas começamos a procurar, não tinha onde colocar a Laís, levei-a para o hotel junto conosco, até resolver, e começamos a orar e pedir e clamar ao Senhor. No domingo, era sábado, quase tudo fechado, não tinha como resolver o problema. Mas conseguimos alguns contatos. No domingo de manhã, a Laís foi com o pessoal para ver um outro local, uma outra casa, um local lá onde poderia ser que houvesse um local para ela ficar. E ela foi para lá e durante a noite, eu acordei de madrugada pedindo ao Senhor, e eu já tinha feito contato com uma igreja batista lá em Rosário, onde ela está na Argentina. Aí eu olhei na internet, ficava 3 quadras do hotel onde nós estávamos. Bastava virar na próxima esquina e caminhar mais um pouco. Enquanto a Laís foi com o rapaz ver o local, eu fui na igreja. E eu quero partilhar com os irmãos porque é uma coisa muito interessante. Cheguei na igreja, estava para começar a escola bíblica, sem falar espanhol. Aí tinha um irmão descendo alguns instrumentos do porta-mala do carro. Comecei a conversar com ele, um portunhol ali dentro daquilo que me cabia, e me apresentei como evangélico de Franca, de São Paulo, do Brasil. E uma coisa importantíssima, que eu quero que vocês fiquem sempre atentos com isso, o acolhimento, gente. Como é importante o acolhimento. Então, nos acolheram, trouxeram, vieram conversar, se esforçando em comunicar também comigo ali. Já trouxe um outro rapaz, chamava-se Xavier, em que entendia um pouco de português, e começamos a conversar. Eu falei que nós estávamos em dificuldade, minha filha estava mudando para a Argentina, não conhecíamos ninguém, não conhecíamos nada, não conhecíamos coisa alguma, o local onde ela iria ficar deu errado e precisaríamos de ajuda. E como foi bom e agradável a gente sentir esse acolhimento e se colocaram à disposição em nos ajudar. E ele conversando comigo, aquele Xavier traduzindo, de repente ele vira para mim, esse porteiro, um outro, falou assim: olha, aquele menino que está chegando ali é brasileiro. Eu falei: oh, glória a Deus. Aí conversando com o menino, falou: você é brasileiro? Sou brasileiro. De uma cidade aqui do interior de Minas, mineiro ainda, mais próximo. E graças a Deus, ele conversou, traduziu, falou ali, e a igreja se colocou à disposição. Eu falei: olha, minha filha infelizmente não está aqui agora nesse momento, foi ver um local, mas estaremos no culto, voltaremos no culto. Ele falou: não, fica tranquilo, o senhor não precisa se preocupar, nós estaremos juntos, estaremos caminhando juntos, estamos aqui para ajudar, e tem várias pessoas de fora, e foi assim uma benção. Já nos deram alguns contatos, alguns lugares para ligar, várias pessoas que tinham apartamento e casa para alugar, isso e aquilo, cômodo, local para colocar mulheres que estariam estudando. Foi uma bênção de Deus, através dos irmãos, mesmo sem saber falar o espanhol ali, eles traduzindo. Esse menino, eu falei para ele: Bruno, você, olha, foi bênção, foi um anjo de Deus na minha vida hoje, porque eu não sei como que eu faria. Voltamos o culto à noite, então eles deram para nós todas as dicas no domingo, tudo fechado, não tinha o que fazer. Voltamos o culto à noite, voltamos o culto, nos acolheram muito bem, nos receberam.
Participei do culto ouvindo música em espanhol, pregação em espanhol, consegui, né, entender alguma coisa. Tá ali o Gabriel para entender o que é isso, o que se passa com isso, mas foi bênção de Deus. Acabou o culto, nos acolheram, de repente estavam várias pessoas junto conosco e trouxeram ali vários que são de fora, que a igreja acolhe, que a igreja tem lá. Eles têm um curso de espanhol gratuito na igreja para auxiliar aqueles que chegam de fora, e tinha um haitiano, tinha um outro brasileiro, mais um brasileiro. De repente já me apresentaram um missionário que está lá em Rosário, fazendo trabalho com dependentes químicos, e esse com a sua esposa já chegaram junto conosco, nos apresentaram. Olha, foi bênção de Deus. Então nós vemos a mão do Senhor, e eu estou passando essa experiência para os irmãos, porque quão bom é a gente fazer a mesma coisa com quem chega, não é? Hoje, a Laís está lá com eles na igreja, já se enturmou, já colocaram ela num grupo, num discipulado, umas reuniões que eles fazem nas casas. Então falou, não, pode ficar tranquilo, não se preocupe. Eu me apresentei, falei que eu era pastor aqui. Eles falaram, não se preocupa, fica tranquilo, ela estará conosco, estará caminhando conosco, pode ficar tranquilo, pode voltar para o Brasil, que nós vamos estar ajudando dentro do possível. Em cima de tudo isso, né, conseguimos contatos, conseguimos arrumar um local para ela, alugar uma kitnet lá, um apartamentinho, pelo menos por enquanto até. Então nós vemos a mão do Senhor, o agir do Senhor. Nós vemos que o povo de Deus é um só, em todos os lugares, aonde for, aonde estiver. E eu passando essa experiência para a igreja, para que nós possamos entender, e cada um que chegar, realmente a gente acolher da melhor forma possível. Porque quando nós acolhemos, quando nós fazemos, é Deus que está agindo. A hospitalidade faz parte, e é um dom de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, quero compartilhar com os irmãos, e agradeço, né, pelas orações. Foi muito corrido. Na segunda-feira tivemos que correr adoidado para poder organizar todas as coisas. Terça-feira, nosso voo de volta. Tivemos também alguns imprevistos no voo, mas conseguimos, chegamos, estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, né, essa igreja batista lá de Rosário, os irmãos que estão lá, que acolheram a minha filha, que acolheram a todos que estão lá de fora, que continuem a agir dessa maneira, e que esse mesmo Espírito possa estar conosco, e nós sempre podemos fazer da mesma maneira. Amém? Em nome de Jesus. Então fica aqui uma maneira para vocês entenderem e podemos usufruir dessa bênção juntos. Eu tenho uma palavra do Senhor para nós hoje, mais um ponto para caminhar. Livro de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 14. Quem for achando, vai ficando de pé. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler do 14 para frente, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Deus por tudo que tens feito e continuará a fazer nas nossas vidas. Estamos aí nesses dias orando, estamos intercedendo para a reconstrução dos muros, as proteções sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Você crê nisso? Amém. Então vamos ler comigo aí, acompanhe, no capítulo 4, versículo 14. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos, que estavam informados de que Deus tinha frustrados os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava com a obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cintura, e assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós.
Assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhavam as lanças, desde a subida da alva até o cair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu ajudante, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas, nem os que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava a sua arma, mesmo quando ia às águas. Amém? Podem sentar, fique à vontade. Eu quero nesse momento que você descanse, fique tranquilo. Eu peço para que não levante para ir ao banheiro, tomar água, só em caso de extrema necessidade. Nós estamos nesses dias orando, pedindo e clamando para que Deus faça a obra. E eu quero pegar com você, olha comigo no versículo 20, na parte B do versículo 20. O nosso Deus pelejará por nós. Amém, meus irmãos? Fala assim: o nosso Deus pelejará por nós. Essa palavra aqui é uma palavra de Neemias ao povo, diante do início, já no comecinho das obras da reconstrução dos muros, da proteção sobre Jerusalém. Já no início nós vemos que o inimigo já foi se levantando. Já no início nós vemos que foram lançando palavras para desanimarem. E esse trecho que eu acabei de ler com os irmãos, Neemias está encorajando os seus. Neemias está ali trazendo uma palavra de ânimo. E ele sabe e entende e quer passar para o povo, e da mesma maneira eu quero que todos nós venhamos a entender o princípio de Deus. O Senhor estará pelejando por nós. Amém, meus irmãos? Mas é interessante, eu quero ver com vocês, olha aqui o versículo 14. No 14, ele diz o seguinte na parte B: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Eu quero dizer também para vocês nesse momento, da mesma maneira que Neemias falou, o próximo versículo, versículo 15, ele diz que os inimigos viram e ficaram cientes de que Deus já estava desarticulando tudo aquilo que eles estavam fazendo para desanimar e para atrapalhar a reconstrução do muro. Mas mesmo assim, há necessidade do trabalho, da peleja. Mesmo assim, há necessidade. E quando Neemias falou com o povo, falou: olha, nós vamos construir, nós vamos fazer a nossa parte, e eu quero que vocês fiquem atentos e olhem, pensem bem nas mulheres, nos filhos, pensem na casa, pensem em tudo aquilo que vocês têm. Amém, meus irmãos? E agora, para nós podermos continuar e entender aquilo que Deus tem para nós, eu quero que você pense da mesma maneira. Eu quero que você pense que o nosso Deus é grande e temível. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: o meu Deus é grande e temível. E quando nós falamos que o nosso Deus é grande, meu irmão, pode ser o problema do tamanho que for, ele é maior. Mas, da mesma maneira que Neemias falou com aquele povo, Deus está falando conosco. Porque é o mesmo Espírito, é o Espírito do Senhor falando conosco nessa noite. E ele diz: olha, eu quero que vocês pelejem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pela vossa casa. Amém? Cutuca o seu irmão ao seu lado e fala assim para ele: eu quero, e o Senhor quer, que você não desanime, que você continue pelos vossos filhos, pela vossa casa, pela vossa família, pelo seu trabalho. Amém, meu irmão? E da mesma maneira, essa palavra é para nós. O inimigo tenta trazer desânimo, e da mesma maneira o Senhor está falando conosco. Ele está falando: olha, vamos continuar pelejando, vamos continuar. Agora, quando a gente fala de peleja, batalha, quando a gente fala de trabalho, obviamente, vem aí uma questão, tudo isso demanda um esforço. Você crê nisso? Tanto para pelejar, para batalhar, quanto para trabalhar. Tudo isso demanda um esforço. Tudo isso demanda algo a mais. E é isso que o Senhor está querendo de nós hoje, nessa noite. Eu quero dizer o seguinte: trabalho e peleja. Fala assim: trabalho e peleja. Esse trecho que nós lemos aqui, você vê que está muito bem claro aqui, que todos trabalhavam e também traziam as suas armas.
Todos trabalhavam, mas tinham a couraça. Ou seja, estavam preparados para batalha. Todos estavam. Aqui diz, né, nesse trecho que nós lemos, aqueles que carregavam materiais. Carregavam material com uma mão e com a outra mão estavam com a espada. Aqueles que estavam assentando os tijolos, assentando as pedras, com as duas mãos estavam assentando as pedras, mas na cintura, na cinta, tinha a espada. Amém, meus irmãos? Então fica nítido aqui que Deus faz a parte dele, mas Ele espera e aguarda que nós venhamos a fazer a nossa parte, na bênção. Mesmo com a certeza, como nós temos hoje, que o Senhor estará pelejando por nós. Amém? Mas Deus também aguarda e espera a nossa posição. E quando fala de trabalho, peleja, a nossa posição, obviamente vem canseira, vem enfado. Amém? Quem trabalha aí, gosta de trabalhar, a gente gosta, eu creio que a maioria gosta, em nome de Jesus, mas chega uma hora cansa, não cansa? Pode ser qualquer tipo de trabalho, pode ser um trabalho no escritório. Às vezes você pensa assim, a pessoa trabalha ali no escritório e não cansa. Cansa, porque às vezes a cabeça está lá a mil, cansa. Um trabalho físico, cansa. Então nós vemos que nós temos que tomar cuidado para não desanimar. E esse é o ponto em que Deus estará trabalhando conosco. Porque Ele estará fazendo a parte dele, mas Ele espera que a gente faça a nossa e nós não vamos desanimar. Amém? Fala assim, eu não vou desanimar. Em nome de Jesus nós não vamos. Porque nós vamos ver essa proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todos. E para que a gente venha entender esse princípio de Deus, é um princípio de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver aquilo que Deus tem. Vai comigo agora no Evangelho de Lucas. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no... Amém. Evangelho de Lucas, comigo. Capítulo 9, versículo 23. O trabalho, capítulo 9, versículo 23, Evangelho de Lucas. O trabalho sempre traz canseira, sempre traz dor, sempre traz enfado, sempre traz... Então, existe essa questão, existe esse ponto, quando nós falamos tanto de trabalhar quanto pelejar. E aqui, no capítulo 9, versículo 23, tem um princípio de Deus para as nossas vidas, e nós vamos entender isso em nome de Jesus. Acharam aí? Diz assim... Então disse a todos, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, meus irmãos? Olha o que o Senhor Jesus fala. Existem várias passagens, essa passagem aqui é repetida no Evangelho de Mateus, também vemos isso no Evangelho de Marcos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós precisamos entender, eu quero que você venha entender essa questão. Quando fala cruz, principalmente para nós hoje, cristãos, e que conhecemos aquilo que Jesus fez por nós, cruz é lugar de alegria, é lugar de júbilo, é lugar de descanso, é isso? Quando você está muito cansado, fala assim, me prega ali na cruz para eu dar uma descansada. Misericórdia, é assim? Claro que não. A cruz não é lugar de descanso, não é lugar de júbilo, não é lugar de alegria. Quando nós falamos de cruz, o que vem? O que vem para a sua mente? O que vem na sua mente? Sofrimento, tristeza, morte, né? Quando Jesus falou isso, foi antes dele antes de executar o plano de salvação para nós naquela cruz. Mas foi fácil do pessoal entender, porque eles sabiam que era uma execução em uma cruz. Eles, como judeus, e debaixo de um domínio romano, eles sabiam o que era uma execução numa cruz. E por isso que Jesus falou, olha, negue-se a si mesmo, cada um tome a sua cruz e siga-me. Então esse ponto aqui é importante para nós. E eu quero hoje, em nome de Jesus, desmistificar tudo aquilo, todo o engano que está dentro das igrejas hoje em dia, que é aquela questão somente de vitória, isso, um evangelho falso, desculpe a sinceridade, um evangelho pobre, um evangelho falido,
Porque tudo que fazemos aqui, meus irmãos, nós temos que entender que nós estamos fazendo em prol da eternidade. Amém, meus irmãos? Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós temos, que nós fazemos, nós temos que entender que nós temos que investir. Senhor Jesus mesmo falou, nós temos que investir naquilo que é eterno. Amém? Então esse princípio tem que estar conosco, para a gente entender, principalmente agora que estamos reconstruindo os muros, e obviamente nós não estamos fazendo nenhum muro físico aqui. Apesar que quem quiser, nós vamos começar a construir um muro físico ali no terreno ali atrás, tá certo? Estaremos aí fazendo uns mutirão. Mas não é isso. Quando nós estamos falando de reconstrução dos muros, de proteção, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós estamos falando sobre proteção na área espiritual. Amém, meus irmãos? Perdão. Nós estamos falando do espiritual. E esse princípio nós temos que entender. Nós não podemos ficar aí nesse evangelho barato de coisas, de esperar de Deus o retorno somente aqui nessa terra. Não, meu irmão, esquece isso. Deus nos abençoa aqui porque Ele é bom. Amém? Mas nós não vamos ficar aí preso. Olha, dá o seu todo que Deus vai te abençoar. Você vai ter um carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Parou, meu irmão. Ouvi uma ministração de uma pessoa, uma pastora que está aí na mídia, na TV. A hora que eu vi aquilo, eu falei, misericórdia. Inclusive deu uma polêmica grande, dizendo que quem é pobre não tem Deus. Parou, meu filho. Quer dizer, você linkar, quer dizer, se a pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, se ela é pobre, não tem Deus, acabou. O que é isso? Paulo mesmo fala que tanto quando ele teve muito, quando não teve nada, na escassez, ele sempre reconheceu o Deus que estava com ele. Então isso tudo, meu irmão, é trazer aquilo que Deus espera de nós, que é a eternidade, que é a bênção do Senhor, trazer para a realidade de agora. E não é assim, meu irmão. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa agora nessa vida porque Ele é misericordioso. Mas quando nós estamos falando de reconstruir os muros, nós estamos falando de questões da eternidade. Nós estamos falando de questões espirituais. Então é isso que o Senhor está querendo nos mostrar, é isso que nós vamos agora pegar. Então, meu irmão, toma a sua cruz. E quando fala de cruz, está falando de alguns sofrimentos, algumas coisas, algumas dificuldades. E por favor, nós estamos falando aqui de salvação. Nós não estamos falando aqui de pagar preço do pecado, porque isso Jesus fez com aquela cruz, amém? Eu não estou falando que você tem que pegar uma cruz de madeira, botar nas costas e sair, eu vou andar não sei quantos quilômetros por causa dos meus pecados. Não, meu irmão, isso você não precisa fazer, porque isso Jesus já fez por nós. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, por tudo aquilo que nos separava, e já não separa mais do Pai, amém? Agora, se Ele falou que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir, Ele está dizendo o seguinte: olha, vai ter algumas dificuldadezinhas e você tem que prevalecer, você tem que perseverar. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão do seu lado mais uma vez e fala assim: persevera, meu filho. Fala assim: vai na peleja que você vai ter vitória. Amém? É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. As coisas não são somente florzinhas. Muitos estão se desviando da igreja hoje em dia, porque é vendido um evangelho barato, porque é vendido um evangelho de prosperidade. Ai, que você vai se dar bem. Primeiro que se seguisse essa visão, todo mundo seria patrão, ninguém mais seria funcionário. Porque todo mundo é patrão, senão você não está na bênção. Ah, se você não tiver isso, não tiver aquilo, você não está na bênção de Deus. Meu irmão, independente de coisas materiais aqui na terra, nós temos que entender que a nossa visão, o nosso objetivo é o céu dos céus. Amém, meus irmãos? E é isso que o Senhor estava falando quando Ele falou: olha, pega a sua cruz e siga-me. O evangelho da cruz, meu irmão, continua da mesma maneira. Eu sei que muitos não querem falar, porque quando fala dessas coisas, ai, pastor, vai desanimar a igreja, o pessoal vai sair, ai, porque nós temos que falar de prosperidade, de bênção, carro importado, e ter isso, ter aquilo. Meu irmão, você pode até ter, pela misericórdia do Senhor, mas não é nisso que nós temos que nos basear. O principal: haja fruto na terra, haja
ovelhas no pasto ou no aprisco, ou não, eu estarei com o Senhor. E é isso que ele está falando com relação a pegar a cruz. É isso que o Senhor quer trazer para nós, porque tem muitos aí, o inimigo já começa a colocar alguma resistência, algum desânimo, e aí nós já paramos, porque nós não queremos ficar, não queremos nos desgastar, não queremos estar nos esforçando, e o que nós precisamos é fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Pegar a nossa cruz e vamos fazer, aquilo que cabe a nós vamos estar fazendo. Pela nossa casa, fala assim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, e etc. E tudo aquilo mais que você precisar. Tudo aquilo que está agora no seu objetivo. Nós vamos fazer a nossa parte. Então, eu quero deixar muito bem claro, mas existe sim um esforço nosso, meu irmão. E foi o que Deus falou através de Neemias com aquele povo. Eu vou dar vitória para vocês, como tem falado conosco. Mas vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer, e vocês também vão ter que pelejar. Fica com a arma em punho. Amém, meus irmãos? A nossa arma é a palavra. E o Senhor está falando da mesma maneira conosco. E nós precisamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. Vamos ver aqui alguns exemplos na palavra com Paulo. Vai comigo rapidinho. Agora em Filipenses, para a gente entender aquilo que Deus tem. Para quebrar e anular todo sofisma, tudo aquilo que muitas vezes é um engano nas nossas vidas. Filipenses, abre comigo, capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Vamos pegar aqui, versículo 8 e 9. Para você ver que às vezes sofrimento, algumas pelejas, algumas coisas que a gente passa, meu irmão, não é sinal que tudo está perdido, não. É sinal que Deus está fazendo com que você continue e possa perseverar para a vitória. Amém? Cruz pode ser problema, cruz pode ser difícil, mas 3 dias depois veio a vitória. A nossa cruz, quando o Senhor falou, pega a tua cruz, meu filho, manda ver, segue-me. Ele está dizendo o seguinte, você vai passar por problemas agora, mas se você perseverar, você terá a vitória. Por que Deus faz isso, meu irmão? Ele faz isso para que realmente a gente possa dar valor. Fala assim, dar valor. Porque quando tudo vem, tudo muito de graça, meu filho, nós não damos valor, nós somos humanos. Tudo aquilo que vem muito fácil perde o valor. Então Deus quer que a gente tenha realmente que valorizar aquilo que estamos recebendo dele. Olha só que interessante, o que Paulo fala aqui, capítulo 3, versículo 8. Acharam aí, Filipenses? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, e a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Então só para destruir aí essa teologia furada de que se você não tem Deus. Se você não tem coisas materiais, você não tem Deus. Se você não tem bens materiais, você não tem Deus. Meu irmão, isso, olha, é a pior coisa que poderia se dizer. Olha Paulo falando aqui, ele perdeu, ele teve problemas, olha que interessante, perdeu todas as coisas. Paulo está falando aos filipenses e explicando para eles a situação que ele estava. Ele falando, perdi todas as coisas. E ele perdeu mesmo coisas materiais. O que ele não perdeu foram os relacionamentos com Deus e as coisas espirituais que ele tinha. Amém, meu irmão? E aqui ele declara, olha, perdi. Ele também diz aqui, sofri perda. Sofreu. Você que esteja me olhando aí e fala assim, puxa, que palavra para uma quarta-feira. Você vem falar de perda, vem falar de sofrimento, vem falar de... Não, meu irmão, estou sendo realista. Eu estou dizendo o seguinte, para nós entendermos a palavra do Senhor, pegar a nossa cruz, porque pode perder agora, mas vai ganhar ali. Amém, meus irmãos? Nós vamos passar por dificuldades agora, mas vamos receber ali, porque esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E é esse o princípio que o Senhor quer estar trazendo para nós. Então, é trabalho, é peleja,
mas é bênção e será vitória, em nome de Jesus. Quer ver mais uma palavra de Paulo? Agora vamos comigo em 2 Timóteo. Vai um pouquinho mais para frente, onde nós estávamos. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos também 8 e 9. Acharam aí? Olha só que interessante. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Olha novamente aqui, Paulo falando, olha, eu estou sofrendo, eu sofro, mas eu fui preso. Aqui essa carta ele escreve, ao seu discípulo Timóteo, ele fala assim, olha Timóteo, eu estou preso, eu sofri, eu estou sofrendo fisicamente agora, no natural, mas a palavra de Deus está solta. A palavra de Deus está fazendo o que lhe apraz. Então mais uma vez aqui, para a gente entender que às vezes há sofrimento. Posso ouvir um glória a Deus aí? É difícil ele falar dessas coisas. É difícil. É palavra da cruz, meu irmão. Existe sim momentos em que a gente passa por dificuldades. Existe sim momentos que às vezes o Senhor espera de nós uma posição, um posicionamento, tanto na peleja quanto no trabalho. Fala assim, na peleja e no trabalho. Estou falando de peleja, estou falando de guerra, estou falando de guerra espiritual. Amém, meus irmãos? Estou falando de trabalho, trabalho natural e trabalho também para o Senhor. E o que Paulo está falando aqui, então há sofrimento de vez em quando? Tem sim, meu irmão. E não pensa você, não adianta cair aí agora numa questão de, isso acontece comigo. Porque eu tenho problemas. Meu irmão, tendo problemas ou não tendo problemas, o Senhor nos dará vitória. Amém, meus irmãos? E Paulo nos mostra isso. A palavra nos mostra isso. E esse é o princípio de Deus que nós precisamos entender hoje. Olha que interessante, livro do Apocalipse, vai comigo, mais um pouquinho para frente. Livro do Apocalipse. Aqui, quando ele começa a escrever as igrejas, mostrar as igrejas, o Senhor mostrando a João na ilha de Patmos. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. A primeira igreja, a primeira carta, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Acharam aí? Capítulo 2. Olha só que interessante, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras e o teu... glória! Tem trabalho aí, meu irmão? Amém. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, que não podes suportar os maus, e que pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança por causa do meu nome. O que está escrito aí? Sofresses e não te desfalecestes. Talvez traduções diferentes aí. Por causa do meu nome, sofreu. Então, meu irmão, o Senhor está mostrando claramente aqui que muitas vezes, eu estou falando por quê? Porque nós estamos orando, nós estamos intercedendo, e eu quero que você entenda, eu quero que você tome posse agora. Isso é tomar a cruz de Cristo, amém, meu irmão? Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz não é você fazer uma cruz de madeira e sair andando por aí para pagar o preço do teu pecado. Não, pecado já foi pago. Isso é fazer e prevalecer em tudo aquilo que muitas vezes acontece para que a vitória venha a ser completa. É sofrer aquilo que precisa sofrer agora para ter vitória ali na frente. Amém? É ficar perseverante na promessa e na palavra do Senhor, sabendo que o nosso Deus é aquele que promete e cumpre, mesmo com as dificuldades que estou enfrentando agora, em nome de Jesus. Amém? Então estou dizendo isso para que a gente venha entender o princípio de Deus, porque o inimigo, ele é maligno, obviamente, ele vem tentando nos desanimar, fazer com que a gente venha retroceder, fazer com que não reconstruamos os muros, que a gente não venha fazer aquilo que ele quer. Mas Deus nos dará a vitória, em nome de Jesus. Então, nós vemos que tudo leva a entender esse princípio da cruz. Fala assim comigo, a palavra da cruz ainda é verdade. Amém, meus irmãos? Então haverá sim. Eu tenho certeza
que nenhum de vocês aí está passando por problemas, dificuldades, eu tenho plena certeza disso, né? Mas eu estou simplesmente alertando, porque de repente pode ser que apareça alguns intempéries pela frente. E isso é você entender o que é pegar a cruz e seguir. Ou seja, o Senhor está falando, não é um sofrimento para a salvação de ninguém. O seu sofrimento, a sua coisa não vai salvar ninguém, meu irmão. Porque o que tinha que ser feito, Jesus já fez. É o sofrimento para que a palavra do Senhor realmente venha fazer diferença na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que você tem, que possui. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor aguarda. Isso é restaurar os muros sobre as nossas vidas. Então vamos mais uma palavra. Livro de Gálatas, comigo rapidinho, só para a gente entender esse princípio de Deus. Volta um pouquinho, lá em Gálatas. Para que a gente, Gálatas, mais uma palavra de Paulo aqui, capítulo 4 de Gálatas, acharam aí? Gálatas capítulo 4, olha só que interessante, por que muitas vezes eu tenho que fazer isso, pastor? Eu não vou fazer por mim, pelos meus pecados, nem pelo pecado de ninguém. É para que a palavra de Deus realmente faça a diferença da vida daqueles que estão ao meu redor, na minha vida, em tudo aquilo que eu vou fazer e continuo a fazer. Amém, meus irmãos? Gálatas, capítulo 4, versículo 19, olha só essa palavra do Senhor aqui. Meus filhinhos, por quem eu de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco, em mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Esse Paulo está falando assim, olha, de novo estou sentindo dores de parto. A hora que fala dores de parto, as mulheres sabem o que é dor. A maioria hoje nem sabe, né? Porque geralmente cesariana, isso, aquilo e tal. Mas a famosa dor de parto. Mas a dor de parto é aquela dor que vem ali, uma dor terrível, mas logo depois que a criança nasce, a mulher até esquece da dor que ela passou. Né? Porque a hora que vê a criança, a hora que vê ali aquele filho que foi gerado, meus irmãos, apagou tudo. E é isso que Paulo está falando. Então, novamente, ele está falando de dores. Novamente, ele está falando daquilo que o Senhor espera de nós. Amém, meus irmãos? Então haverá sim dificuldade, para você que quer conquistar algo, para você que está aí correndo atrás de algo e aguarda de Deus na promessa dele, meu irmão, vai ter aí pelejas, vai ter trabalhos, mas não vamos desanimar, vamos seguir debaixo da promessa do Senhor, amém? Mais uma palavrinha, livro de Romanos, volta um pouquinho em Gálatas, só para a gente entender essa questão, livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Tudo que existe, toda a criação, está aguardando essa questão, está aí gemendo dores, para que a glória do Senhor manifeste num todo. Amém? Olha só que interessante. Versículo 18. Acharam aí? Romanos 8, 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, meus irmãos? Está falando de aflição de novo aí? Então está aí, meu irmão. Vamos continuar lendo. Então, olha só, teremos aflições, teremos isso. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? E estamos com aquele que venceu. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Versículo 23, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Então nós vamos entender esse princípio de Deus. Nós vamos tomar posse. Nós vamos, mais uma vez, nessa noite, continuarmos a orar e interceder. E nós vamos entender que na peleja, no trabalho, na dor, na dificuldade,
nós vamos continuar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa vitória, pois a proteção do Senhor estará sobre todos nós. Amém, meus irmãos? É isso que Deus tem para as nossas vidas. O Evangelho da cruz continua em pé. O Evangelho da cruz ainda é verdade sobre as nossas vidas. Toda a criação geme com dores e parto. Meu irmão, e aguardando os filhos de Deus. Quem são os filhos do Senhor? Levanta sua mão. Quem é filho de Deus aí? Oh, glória. Meu irmão, tudo que está no mundão aí, tudo está aguardando a nossa posição como filhos de Deus, para que tudo volte de acordo com aquilo que Deus determinou. E é isso que nós estaremos fazendo. Nós continuaremos na nossa posição. Amém? Para assim tomarmos posse. Volta lá no livro de Neemias para estarmos encerrando, porque nós vamos orar. Vai lá no livro de Neemias, capítulo 4, para a gente entender, versículo 20, no finalzinho. No lugar em que ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus pelejará por mim. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós não vamos desanimar. Fica em pé, em nome de Jesus. Vamos tomar posse dessa palavra para as nossas vidas. A palavra da cruz, o Evangelho da cruz, continua o mesmo. E nós vamos tomar posse de tudo isso para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Levanta as suas mãos comigo. Levanta as suas mãos agora.